Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal da ABC e toda a região metropolitana de São Paulo, segundamos, hoje é segunda-feira, dia 13 de julho, estive sumida, mas voltei por enquanto. E como sempre, está no ar mais um ABCcast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que a gente tem a missão de te deixar por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, pertinho de casa, em São Paulo, no Brasil, até mesmo no mundo. E hoje eu tô dividindo as bancadas, não só com ele, não só com o João Pedro Melo, não só com o nosso querido JP, mas com uma pessoa muito especial também, a Mariana Fante. Então bora lá, porque o que não falta é notícia boa, então é com você, JP. Hello, Su. Hello, Mari. Olá, pessoal. Uma excelente noite para ti que ainda tá pela correria da janta em família. E hoje o nosso programa tá com uma energia diferente e muito especial, porque nós estamos com uma bancada tripla. É a nossa grande colega e jornalista Mariana Fante. Ela já tá aqui conosco nos microfones para trazer aquele panorama completo de tudo que impacta na tua vida. Fala, JP, fala, Su, tudo bem? Muito boa noite para vocês e também para todo mundo que tá nos ouvindo aqui, seja do ABC, seja da Grande São Paulo, região metropolitana, do Brasil, do mundo, como a Su falou, e além mundo também, por que não, né? Então, oi para todo mundo que tá nos ouvindo, tá conectado aqui. E olha só, é um enorme prazer estar aqui dividindo essa bancada com vocês, super honrada, trazendo muita informação de qualidade sempre para quem nos acompanha. E hoje a gente vai iniciar falando sobre Moraes, que suspende as visitas a Bolsonaro, e pesquisa aponta um empate técnico entre Lula e Flávio. Tensões também explodem no Oriente Médio, com bloqueios navais e disparada do petróleo. Olha só, JP, não foi só as tensões que explodiram no Oriente Médio não, viu? Então por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. É isso aí, a gente abre falando sobre Lula e Flávio numa pesquisa aí de um possível segundo turno. Então, olha só, ouvinte, o cenário nacional tá com uma disputa acirradíssima nessa corrida presidencial, não é mesmo? E olha só, a nova pesquisa da BTG Nexus tem mostrado um cenário de instabilidade e empate técnico em um eventual segundo turno. O presidente Lula aparece com 47% das intenções de voto contra 44% do senador Flávio Bolsonaro. Já no primeiro turno, o petista oscilou para 40%, enquanto o filho do ex-presidente manteve os 34%. Isso tudo se consolidando como principal nome da oposição para a disputa ao Planalto. E o motivo dessa decisão drástica foi um vídeo publicado pelo senador no último final de semana, onde ele leu uma, abre aspas, carta aos brasileiros, escrita por Jair Bolsonaro. No texto, o ex-presidente pedia que seus apoiadores se unissem em torno da pré-candidatura do filho, chamando Flávio de a melhor opção, entre aspas, para o país. Para Alexandre de Moraes, houve um desvio de finalidade no direito de visita, transformando o encontro familiar em uma clara manobra política. E o ministro foi além e avaliou que o conteúdo da mensagem extrapola a manifestação política e pode configurar propaganda eleitoral antecipada, já que as expressões usadas equivalem a um pedido explícito de voto. E Moraes deu 48 horas para a defesa esclarecer se o ex-presidente sabia que a carta seria divulgada nas redes sociais e encaminhou o caso para o Ministério Público Eleitoral apurar as devidas responsabilidades. Mas enquanto os números das pesquisas trazem força para Flávio Bolsonaro, os bastidores políticos, ou jurídicos, melhor dizendo, acabam de sofrer um abalo sísmico que afeta diretamente a sua pré-campanha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje à tarde a suspensão das visitas do senador ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo prazo de 90 dias. Na prática, isso significa que Flávio vai ficar sem contato presencial com o pai durante toda a campanha no primeiro turno. E todo esse embate jurídico acontece no exato momento em que a direita demonstra forte capilaridade eleitoral, especialmente no interior paulista. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas lidera com folga a disputa estadual, com 46% contra 30% de Fernando Haddad, que esbarra na rejeição petista fora da capital. Agora,
prestes a oficializar sua candidatura no próximo dia 25, Flávio Bolsonaro terá que administrar um empate técnico contra Lula e ainda domar os atritos internos apontados pela própria família para seguir na corrida sem a presença e os conselhos de seu maior cabo eleitoral. Pois é, meninas, a balança da política brasileira não tem um dia de tédio, né? De um lado, as pesquisas demonstram que o capital político do bolsonarismo continua intacto, garantindo a Flávio um empate técnico com a máquina do governo Lula e reforçando o cinturão da direita, que também sustenta a liderança folgada do Tarcísio em São Paulo. Mas, do outro lado, a velha tática de esticar a corda com o judiciário volta a cobrar um preço altíssimo. Flávio tenta utilizar a figura do pai como uma espécie de megafone, só que esquece que o palco está sendo vigiado com lupa. E ao tentar driblar as restrições com essa carta, ele não só ganha uma dor de cabeça de propaganda antecipada, como um cartão vermelho do Xandão, e fica isolado do seu grande mentor na reta final. A direita tem números e força no interior, mas a insistência em esbarrar nas linhas da justiça continua sendo a maior pedra do próprio sapato. E aí, o que vocês acham, gurias? Olha, realmente, JP, como a gente já vem trazendo aqui, o Brasil ele tá muito polarizado e a gente vê que não só o Brasil, mas também a capital ali tá meio dividida, apesar do Tarcísio estar na frente. Então, quando a gente fala dessa extrema briga de direita e esquerda, onde só tem 2 candidatos e uma terceira via nem aparece, a gente mostra que o eleitor brasileiro realmente está focado nisso. Como você bem disse, JP, a pedra no sapato da direita está sendo ali o jurídico e seguir as regras. Então, se não consegue seguir por bem, vai seguir por mal e, pelo jeito, esse mal vai ser o Xandão que vai colocar. Agora, é importante a gente ressaltar o que o JP trouxe, de que um pouco desse capital, eu acredito que vai acabar sendo espoliado também, né? Sem o contato do Flávio diretamente com o pai, o grande mentor político, né? Embora o sobrenome Bolsonaro seja muito forte e tenha todo esse recall, digamos assim, essa falta de proximidade entre eles nesse momento acaba fazendo e causando, né, certo efeito para essa direita que ainda busca encontrar Jair Bolsonaro na figura do filho. E agora, seguindo aqui, vamos para o nosso giro de notícias, iniciando por vagas de emprego aqui no Grande ABC. Então, olha só, ouvinte, os postos de atendimento ao trabalhador, os famosos PATs do Grande ABC, estão com 773 oportunidades de emprego disponíveis nessa semana para diversos níveis de escolaridade. O município de São Caetano lidera a região com 504 vagas, abertas principalmente para funções como mecânico eletricista, balconista de frios e auxiliar de lavanderia. E olha só, se você ficou interessado, as inscrições estão disponíveis diretamente no site. Então anota aí, Portal do Emprego São Caetano do Sul, vou soletrar, TWEEZER.jobs, JOBS. Já em Mauá, a Prefeitura disponibiliza 153 vagas com salários que variam de R$ 1.700 a R$ 5.000 para operador de empilhadeira, cozinheiro e ajudante de carga. Então, se você ficou interessado, pode comparecer na rua Jundiaí, número 63, no bairro Matriz, e tem que estar portando RG, CPF e carteira de trabalho. Já se você quer algo na cidade de Santo André, aqui a gente tem 75 postos de atendimento presenciais que vão de segunda a quarta, das 8 às 16h30, das 8 da manhã às 4h30 da tarde, e às quintas e sextas das 10 às 15h30, das 10 da manhã às 3h30 da tarde, lá na Praça do Quarto Centenário, número 1. Inscrições para o programa de intercâmbio gratuito em São Paulo. O governo do estado de São Paulo confirmou a abertura de 1.000 vagas anuais para o programa de imersão cultural e intercâmbio linguístico gratuito voltado a estudantes do ensino médio da rede pública. Os jovens selecionados passarão por uma experiência de 3 meses frequentando escolas locais e residindo com famílias anfitriãs na Austrália, Canadá, Irlanda, Reino Unido ou Nova Zelândia, com todos os custos de passagens, vistos, hospedagens e auxílio financeiro cobertos pelo Estado.
O processo de triagem inicial e a pré-seleção ocorre de forma automática, através do cruzamento de dados de frequência escolar mínima de 90% e do desempenho dos estudantes no exame do SARESP, realizado durante o 9º ano do ensino fundamental. E para garantir o embarque final na segunda série do ensino médio, os candidatos precisam manter as médias escolares elevadas e obter a nota igual ou superior a 7 no teste presencial de proficiência e aprovação em entrevista socioemocional, devendo as famílias acompanhar as convocações e canais oficiais pela plataforma Sala do Futuro ou no portal da Secretaria Escolar Digital. E seguimos com o nosso giro aqui porque o ABCcast Conexões discute saúde mental e respiração. O mais recente episódio do ABCcast Conexões traz um debate aprofundado sobre o equilíbrio emocional, o combate ao esgotamento mental, tudo isso causado pela pressão e rotina diária de grandes cidades. O programa recebeu o especialista Sandro Mota, idealizador de um método integrativo de respiração consciente voltado ao autoconhecimento e à regulação somática da ansiedade e distúrbios do sono. O conteúdo completo desse super bate-papo já está disponível no YouTube e nas plataformas, nas principais redes e agregadores de streaming. E para fechar o nosso grande ABC, temos também em São Bernardo, onde a Central de Trabalho está disponibilizando 41 vagas para pedreiro, tapeceiro e fresador, exigindo o envio de currículo com CPF e o código da vaga por e-mail oficial, que é esse daqui, anotem aí, ctr@sãobernardo.sp.gov.br. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com o Feirão de Emprego no ABC, intercâmbio gratuito na rede estadual. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site, que é o abcdobc.com.br. É isso aí, como sempre, segunda-feira, após giro, a gente tem a missão de te atualizar sobre tudo que tem de melhor no esporte, né? Então quem tem essa missão é o nosso repórter Gabriel de Jesus. É com você, Gabi. Olá, Mariana Fante, seja bem-vinda! E olá, João Pedro Melo! Aqui é o Gabriel de Jesus e esses são os destaques do esporte. Bom, ouvintes, o Brasileirão está prestes a voltar. Enquanto isso, os clubes brasileiros têm realizado amistosos. É o caso do Corinthians, que enfrentou o Cascavel no Estádio Olímpico Regional ontem e ficaram no empate em 1-1. Matheus Pereira marcou para o Timão aos 14 minutos do primeiro tempo e aos 24, Cleiton empatou para o clube paranaense. Já o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3-1 no Estádio Mané Garrincha em Brasília. Carlos Vinícius abriu o placar para os gaúchos, enquanto Sinisterra empatou para a Raposa. Nardoni recolocou o tricolor na frente e Matheus Nascimento de pênalti fechou o marcador. Na reestreia de Thiago Silva pelo Flu, o clube carioca bateu o Bahia por 2-0 no Maracanã. Hulk abriu o placar e Germancano fechou a conta. No tênis, Luísa Stephanie fechou o vice-campeonato das duplas de Wimbledon no último domingo, na quadra central do All England Lawn Club. A brasileira e a canadense Gabriela Dabrowski foram superadas em sets diretos pela francesa Cristina Mladenovic e a chinesa Haniu Guo, com parciais de 6-3 e 7-5. Fechamos agora com a Série B do Campeonato Brasileiro, onde o São Bernardo empatou em 2-2 com o Cuiabá ontem, no 1º de maio. Enquanto Rodrigo Ferreira e Lucas Rian marcaram para o Tigre, Marlon marcou 2 vezes para o clube mato-grossense. Bom, esses foram os destaques do esporte neste final de semana. Valeu, Mariana, valeu, João Pedro Melo, até a próxima! Gabriel, e aproveitando o gancho do esporte, o clima que já é de tensão pura para a reta final da Copa de 2026, amanhã tem semifinais de peso com França enfrentando a Espanha em Dallas e a Inglaterra contra a Argentina em Atlanta. Então vale lembrar que é a primeira vez em 36 anos que a semifinal é formada somente por equipes que já levantaram a taça.
E olha só, fora de campo, a repercussão também não parou, viu, JP e Mari? Nas redes, o Neymar movimentou a internet reagindo a um vídeo de inteligência artificial sobre jogar em 2030, batendo, sabe quanto? 26 milhões de visualizações. E falando em 2030, a FIFA já estuda ampliar a Copa para 64 seleções. O presidente Gianni Infantino diz que quer dar a chance para nações menores sonharem. Mas a ideia já recebe críticas pesadas de quem acha que isso vai banalizar as eliminatórias. E você, Mari, como que você vê esse cenário e essa organização inédita para 2030? Mudança pura, né, Su? Começar na América do Sul e terminar na Espanha, Portugal, Marrocos, pode ser algo, vamos dizer, no mínimo histórico, né? E enquanto 2030 não chega, os recordes continuam caindo agora em 2026. O Mbappé, por exemplo, acabou de alcançar a marca inédita de mais de 100 participações diretas em gols pela seleção francesa, se consolidando como o cara, né? Nada mais, nada menos do que isso do torneio. O futebol está mudando rápido demais, seja no formato ou nos números dessa nova geração. Então, um grande abraço aí, Gabriel, e uma excelente semana. E agora, voltando para o nosso noticiário, vamos falar sobre o Trump e o bloqueio que foi anunciado aí ao Irã. Então, olha só. JP, Mari, ouvinte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou oficialmente nesta segunda-feira a reinstalação de um bloqueio naval severo contra as embarcações comerciais e clientes do Irã no Estreito de Hormuz. O mandatário norte-americano declarou ainda que pretende estabelecer a cobrança de uma taxa de pedágio equivalente a 20% sobre o valor de todas as cargas que transitam pela via marítima para financiar os custos das operações militares de segurança. Essa taxa de pedágio está dando o que falar, viu? É inclusive um dos principais intermeios aí de toda essa história, né, que tem gerado muito debate entre Estados Unidos e Irã. Essa medida foi comunicada em entrevista à imprensa e através de redes sociais, quebrando totalmente o protocolo de cessar-fogo provisório que havia sido estabelecido entre as potências em meados do mês de junho. Logo depois veio a reação, de Teherã, quase que de forma imediata, por meio de um comunicado oficial divulgado por seu Comando Militar Conjunto, onde rejeitam toda e qualquer presença ou administração norte-americana na região portuária. E o governo iraniano foi além e advertiu que as suas forças de defesa atacarão sistematicamente qualquer navio que transitar pelas rotas sem autorização prévia, emitindo um aviso contundente aos países vizinhos de qualquer auxílio logístico prestados aos Estados Unidos será formalmente considerado um ato de guerra. Esse impasse já resultou uma nova rodada de bombardeios mútuos, incluindo o uso inédito de drones aquáticos americanos contra instalações navais em Bandar Abbas e contra ataques iranianos a bases aliadas no Bahrein e Kuwait. E a crise geopolítica no Oriente Médio expandiu-se rapidamente para a costa oeste da Península Arábica, com a entrada dos rebeldes Houthis no Iêmen no conflito regional. E a organização armada, que conta com suporte militar de Teherã, ameaçou fechar totalmente o tráfego comercial no Estreito de Bab al-Mandab, que é a principal ligação entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico. E olha, toda essa escalada ocorreu após forças apoiadas pela Arábia Saudita romperem o armistício informal e bombardearem o aeroporto da capital Sana'a. Essa ação, que foi realizada com o objetivo de impedir o pouso de uma aeronave estatal iraniana, gerou alertas imediatos de ataques contra petroleiros da região costeira, aumentando ainda mais a tensão naval na área. E os reflexos dessa instabilidade política já atingiram diretamente a economia global, com contratos futuros do barril de petróleo de Brent disparando cerca de 5% no mercado financeiro internacional, alcançando o patamar de $80, com o tráfego de grandes navios cargueiros desabando pela quebra de confiança das seguradoras e diante do risco do combustível atingir a marca de $200 por barril, a Secretaria-Geral das Nações Unidas, a ONU, precisou emitir um apelo urgente para a retomada imediata das negociações de paz.
E meninas, a decisão de utilizar vias marítimas estratégicas mundiais como ferramenta de pressão militar e a imposição de pedágio unilateral representa uma grave ameaça à instabilidade econômica de todo o planeta. O retorno das hostilidades e bloqueios navais do Oriente Médio gera uma espécie de espiral de incerteza que acaba penalizando diretamente as populações com a alta global dos combustíveis e da inflação de suprimentos. A diplomacia internacional e a moderação precisam prevalecer com urgência sobre demonstrações brutas de força que impedem o comércio global, que eles fiquem, na verdade, reféns desses impasses políticos. O que parece para vocês, gurias? JP, o grande problema é que toda essa instabilidade aí dos Estados Unidos no Oriente Médio, toda essa guerra afeta diretamente o preço do petróleo, que afeta diretamente a minha, a sua, a nossa vida nas mínimas coisas, né? Desde o preço dos combustíveis até o preço dos alimentos, por exemplo, no supermercado. Então, enquanto ficam nesse impasse, né, de cobrar ou não taxas abusivas para a travessia de alguns navios aí no Estreito de Hormuz, tudo isso, toda essa instabilidade vai causando cada vez mais volatilidade, não só no custo do petróleo, como do dólar também, e acaba impactando na economia não só global, mundial, mas também brasileira. Suzana? Sim, exatamente, Mari. Inclusive, quando estava se estabilizando ali com as negociações, o nosso ministro, né, da Fazenda, o Dario Dorigan, ele ia retirar o subsídio ali do diesel e dos combustíveis, e com esse retorno ali das ameaças do Trump, com esse retorno da tensão, ele adiou essa retirada de subsídio, porque é muito como a Mari disse, acaba sendo um efeito dominó. Então, mesmo que a guerra seja lá no Oriente Médio, vai nos afetar aqui, e o nosso governo também precisa de estratégias para que a gente seja o menos prejudicado possível, até porque quem vai sofrer mais é a pessoa ali da ponta, então vai ser o trabalhador que recebe o seu salário mínimo e vai precisar comprar alimentos, entre outras coisas, com preços altíssimos. E agora vamos para o nosso quadro queridinho, o Quem Disse Isso? Então a gente sai do noticiário, respira fundo e traz uma frase daquelas para você pensar, anotar no caderninho de inspirações ou até mesmo colocar na legenda da foto do Instagram, tudo isso enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então quem vai falar pra gente hoje a frase é ele, João Pedro Melo. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Então tá, gurias, e hoje a frase é temática, aproveitando que hoje é dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. A frase de hoje vem como uma verdadeira lenda da música que fez uma crítica cirúrgica sobre as coisas perderem o balanço e a alma com o passar do tempo. Então, ouve só. Todo mundo fala sobre o rock hoje em dia. O problema é que eles esquecem o roll. Repetindo, todo mundo fala sobre o rock hoje em dia. O problema é que eles esquecem o roll do rock and roll. E aí, meninas, será que tem como adivinhar quem é o mestre dos riffs por trás dessa lição de hoje? Olha, JP, acho que eu posso dar uma pista aí para os nossos ouvintes, viu? A dica é que essa fala é simplesmente de um dos maiores guitarristas da história e um dos fundadores de uma das bandas britânicas, fica aí, importante dica, mais icônica de todos os tempos e que por si só é a própria personificação da sobrevivência do rock and roll. E é isso, ficou mais fácil, né? Olha, Mari, com as suas dicas ficou fácil até demais, hein? Eu acho aí que pra galera do rock que não se esquece do roll, como disse na nossa frase, já pegou de quem é. Então, quem disse isso foi Keith Richards, o eterno guitarrista dos Rolling Stones. E ele disse para criticar a forma como o rock moderno ficou rígido, pesado e focado somente na agressividade, perdendo o roll pelo caminho. E olha, a falta desse roll é o chamado balanço que explica muito do momento engessado que a gente vive, por exemplo, no nosso futebol. O Carlo Ancelotti, que tentou afinar a seleção como uma partitura rígida e apostou na burocracia tática de um jogo de força física. A gente tentou imitar o rock pesado e os mecânicos europeus que abriram mão do nosso roll da gringa, o improviso e o tal do futebol moleque, que a gente acabou perdendo. E agora a gente assiste essa semifinal
do lado de fora da festa. E na geopolítica, a música também não é diferente do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos e as potências trocam a diplomacia por uma agressão bruta, arriscando toda a economia global. E por aqui no Brasil, o disco também arranha. O embate constante entre Fernando Haddad e o governador de São Paulo acabou virando uma disputa muito rígida, com barulho e zero articulação para fazer o país andar. Hoje o mundo se tornou uma tônica de um riff de uma nota só. E de muito peso. E assim, eles querem mostrar quem grita mais alto, mas acabam se esquecendo da cadência e da capacidade de articulação e o compasso para o diálogo. Então, para furar essa bolha de ruído e te trazer a informação afinada, é que o nosso jornalismo sobe no palco, para você não pagar a conta de quem desafina com o nosso futuro. É isso ou não é, meninas? Com certeza, é isso aí, JP. Já é com essa reflexão que eu vou puxar a gente para o final do nosso episódio. Então tá acabando aqui mais um episódio do ABCcast e tenho uma notícia para dar para vocês. Esse aqui também é meu último episódio, então eu só tenho a agradecer você ouvinte que esteve comigo durante mais de 300 episódios sobre temas diversos. Aqui eu me despeço, mas olha, me despeço com muita felicidade porque eu tô passando bastão só pros feras do jornalismo. É verdade, Su. E essa pausa da Su, do nosso podcast diário, tem um motivo que deixou toda a equipe bastante emotiva em festa. E tu quer contar pra gente, Su, o que é? O que tem pela frente? Olha, JP, vou dar um spoiler só porque você pediu e acho que a audiência merece. Mas o que eu posso dizer é que a família ABC do ABC está aumentando. Então estou saindo daqui para um novo projetinho aí, para o Diário da Gestante. Agora também estou no time das mamães. É isso mesmo. Então saio daqui, mas não vou continuar fora da vida de vocês, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Então não só você que é mamãe, mas você que é pai, você que pretende ser mamãe e toda a família, fiquem de olho nas nossas redes sociais, no nosso site, em tudo, porque vem novidade. E aproveito também para passar aqui a minha bancada. Como eu falei, eu tô deixando aqui o programa na mão só dos feras do jornalismo. Então seja bem-vinda, Mariana Fante, para essa família que é tão grande e para esses ouvintes que são sempre tão carinhosos e calorosos conosco. Bem-vinda! Valeu, Su, valeu, JP, todos vocês por essa recepção. Valeu, ouvintes também. A partir de hoje a gente acaba se encontrando, se esbarrando por aqui todos os dias. Parabéns, Su, mais uma vez, né, por essa nova etapa na sua vida que eu digo que vai ser uma das mais emocionantes, né? Eu, como mãe de gêmeos, posso falar isso até em dobro para você. Mas muito obrigada aí pelas palavras, por essa recepção maravilhosa. Parabéns mais uma vez também por todo esse trabalho desenvolvido aqui no ABCcast, no ABC do ABC. E ouvintes, fiquem atentos porque é uma honra gigantesca assumir essa cadeira, me juntar ao JP, ao João Pedro Melo, para levar até vocês aquela informação que vocês nos confiam todos os fins de tarde, início de noite. Aos ouvintes, então, eu prometo cuidar muito bem de todos vocês. Então, seja muito bem-vinda, Mari. A casa é sua, o microfone é teu. E Su, a gente vai morrer de saudade da tua voz diariamente. Mas a gente vai estar de olho também em cada texto teu lá no Diário da Gestante. E eu sei que mais pra frente vai ter bastante surpresa. Então, ai, meu Deus, é muita emoção. É isso aí. E como sempre, pra gente fechar o nosso programa, a gente não pode deixar de fazer o nosso jabazinho, né? Então lembrando que independente de onde você estiver nos escutando o ABCcast e todos os produtos do ABC do ABC, então o ABCcast Conexões, que vai ao ar todos os sábados, o Cine ABC Metrópole, que vai ao ar todas as semanas para todos os amantes de cinema, estão disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta acessar a sua preferida e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido pra você, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E ó, manda a tua opinião pra gente. Pode ser crítica, pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita pra seguir a gente lá no Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí, pessoal. Lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando e sobre qualquer assunto, basta acessar o nosso site abcdoabc.com.br, que lá sempre tem notícia fresca só pra você. E antes de fechar,
fica aquele nosso abraço para você que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, naquele mesmo compromisso de sempre, seguirmos juntos com firmeza e leveza. Grande beijo, Su, boa sorte. Obrigada, pessoal. Obrigada, ouvintes. E tchau, tchau. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. e participação especial: Mariana Fante. Edição Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.